Bem, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem destinado para nossos corações nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Não vamos ler ainda. Esse é um dos capítulos na Bíblia que, na minha leitura, tem sempre um efeito bumerangue, porque todas as vezes que eu leio esse texto, por alguma razão, eu tenho que voltar a ele de alguma forma, em algum momento, porque sempre vejo alguma coisa diferente, nova, que eu não tinha percebido, e a palavra de Deus, ela, de fato, é tão maravilhosa que nós sempre deixamos escapar alguma coisa, né? Então, eu me lembro de ter compartilhado esse texto com os irmãos do cenáculo, assim, de uma forma bem breve, mas depois disso Deus falou muitas coisas ao meu coração e eu gostaria de então compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Antes de nós lermos o texto, recentemente nós tivemos Olimpíadas e sempre que se fala em Olimpíadas, se relembra os feitos dos grandes atletas do passado. E existe um atleta em especial que me impacta muito o seu testemunho de vida, as conquistas que ele teve. E era em meados da década de 30, quando a Alemanha estava dominada pelo entusiasmo com o nazismo hitlerista. E, para quem não sabe, o termo nazismo vem da sigla nazi, que significa a abreviatura de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Portanto, o nazismo foi um movimento político, em primeiro lugar. Em 1936, ocorreram em Berlim os Jogos Olímpicos. Os atletas alemães receberam todos os incentivos do governo e a expectativa de Hitler e do partido era que houvesse uma lavada, uma grande vitória que pudesse justificar a suposta supremacia da raça ariana sobre todas as demais, que era a essência da ideologia nazista, que essa suposta supremacia fosse confirmada com o triunfo esmagador dos seus atletas. O próprio Führer foi abrir a sessão, declarar abertos os Jogos de Berlim, e foi uma celebração muito grande e tudo mais, muita pompa e circunstância. O problema para os supremacistas é que eles se esqueceram de combinar com uma pessoa, um rapazinho de 22 anos chamado Jesse Owens. E Owens nasceu pobre, uma cidade chamada Oakville, no estado do Alabama. Ele era o caçula de uma família de 10 irmãos, neto de avós escravizados, e contra todas as previsões, Owens se tornou o atleta estadunidense mais famoso de todos os tempos. E no estádio olímpico de Berlim, diante de uma plateia, de um auditório de mais de 100 mil pessoas, esse rapazinho de 22 anos conquistou nada menos que 4 medalhas de ouro em 4 modalidades diferentes: 100 metros rasos, salto em distância, 200 metros rasos e o revezamento 4x100. Esse feito permaneceu imbatível por muitos anos. E no salto em distância ele estabeleceu um recorde que ficou imbatível durante 25 anos. Imagine você. Então, Jesse Owens deixou o seu nome na história. Ele tinha tudo para não ser o que foi. Em sua vida não faltaram circunstâncias difíceis que se opusessem à carreira de atleta que ele desejou ter, Antes e depois da fama, ele lutou com muitas oposições, ele também foi um ativista dos direitos dos negros, e, no entanto, ele não permitiu que a cor da sua pele, a sua origem pobre,
a falta de apoio ou de reconhecimento, e muito menos a suposta supremacia ariana o embaraçasse e impedisse que ele consagrasse a sua carreira de vencedor. Pois bem, irmãos, nosso assunto dessa noite tem uma correspondência com essa história do Owens. A nossa reflexão de hoje, o nosso texto fala também de uma carreira para a qual nós fomos destinados. E não só isso, o texto também fala de como nós devemos correr para alcançar o objetivo, que é a glória. Nós também queremos a glória, não é? Talvez não da mesma forma que Owen desejava, mas nós também desejamos a glória. Então é sobre isso que nós vamos pensar um pouco nessa noite, à luz da palavra de Deus, ok? Então, vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 3, e depois nós vamos orar. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado, pois a tua palavra sempre, ó Deus, nos abençoa em todos os momentos. Quando nós temos contato com ela, ela sempre abre os olhos do nosso entendimento para enxergarmos verdades que vêm servir como regra de vida para nós, que nos conduzem, ó Deus, no caminho da fé e nos levam aos teus santos e benditos propósitos para nós. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, nos fortaleça, nos renove, ó Deus, que o teu conselho traga a exortação, consolação e edificação para as nossas vidas. Nós te pedimos, assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Fazendo aqui uma breve ambientação para nós, o capítulo anterior a esse capítulo 12, do qual ele procede, está ligado com esse portanto do início do capítulo, verso 1. O capítulo 11 é o capítulo da fé. Ele começa definindo a fé. Ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, o capítulo em si está assentado sobre esse fundamento da fé. Mas ele também é uma espécie de memorial das testemunhas, porque quando o autor define, nos primeiros 3 versos, o que é a fé, ele vai mostrar exemplos de fé, dos versos 4 em diante, mostrando várias experiências de pessoas, ilustrações de vidas que foram instrumentos de Deus e que receberam a fé da parte do Senhor para viverem de uma forma extraordinária neste mundo, a despeito das suas dificuldades, das suas lutas e tribulações. Ele vai seguir mostrando que a fé é dada como forma de agradar a Deus. No versículo 5, ele fala de Enoque, um homem cujo caminho foi um caminho de fé, de confiança em Deus. E o texto diz que o testemunho de Enoque agradou a Deus, e no verso 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o grande alvo da fé é agradar a Deus.
não é obter coisas de Deus, mas agradá-lo, fazer aquilo que glorifica o seu nome. Então, na sequência, o autor mostra que, embora esses personagens tenham agradado a Deus, eles não obtiveram as promessas em sua plenitude. Versículos 13 a 16, todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. É por essa razão, irmãos, que de vez em quando eu falo aqui que o nosso problema não é a ambição. O nosso problema é a falta de ambição. Nós ambicionamos coisas muito pequenas. Nós ambicionamos coisas as quais nós vamos perder cedo ou tarde. Nós lutamos arduamente para conquistar coisas que cedo ou tarde nos serão tiradas, por um meio ou por outro. E nós não temos o mesmo empenho para lutar por coisas que não nos serão tiradas. Esses homens todos viveram olhando para aquilo que nunca lhes seria tirado. Uma vida além da vida, uma vida além deste mundo, uma pátria superior. Então, o que Deus deseja é que nós ambicionemos essa pátria superior. Porque quando nós vivemos ambicionando essa pátria superior, quando o nosso desejo é viver uma vida gloriosa na presença de Deus, consequentemente, a nossa vida vai numa direção que glorifica a Deus. E por isso o Senhor não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Então, é isso que o autor está mostrando aqui no capítulo 11, né? Mas, embora alguns tenham alcançado o testemunho de uma fé, né, que agradou a Deus pelos seus feitos, outros, mesmo sendo fiéis, viveram experiências terríveis. Versículo 35 a 38 vai falar de uma série de situações aflitivas que esses santos do passado viveram e sofreram muito por causa da sua fé e do seu testemunho. Então, porque eles precisavam, né, o versículo 38 vai dizer, 38 e 40, né, vai dizer que eles precisavam de nós para serem aperfeiçoados. Versículo 39 e 40, né, se você acompanhar aí, você pode ver, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em que sentido, irmãos? A questão é que a grande família de Abraão, bem como a aliança que Deus celebrou com o pai da fé, não estariam completas até que Jesus viesse para instituir a nova aliança. E por meio dessa nova aliança, ele aperfeiçoou tanto os que creem em seu nome, desde a sua encarnação no mundo, quanto os que haviam de crer nele depois da sua encarnação. Mas também aqueles que creram no passado. Ou seja, todos eles foram aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então, a obra de Cristo tem um efeito progressivo, ou seja, ela vai salvando pessoas, né, para o futuro, mas ela também tem um efeito regressivo, né? Ela pode também ter um efeito retroativo, justificar definitivamente aqueles que creram em todos os tempos no passado. Então, a fé é sempre esse olhar confiante, primeiro para a promessa de Deus, e segundo, para o futuro, apesar das dificuldades do tempo presente. E é sobre essas pessoas que amaram a Deus e que viveram sem pestanejar, né, uma confiança inquebrantável, em esperança por meio da fé. É sobre essas pessoas que o capítulo 12 está falando, logo aí no verso 1. Não é quando ele diz, portanto,
Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, essas pessoas que são chamadas de testemunhas aqui, cuja palavra é mártir, essas pessoas, o autor diz que elas formam uma grande nuvem. Em que sentido? São muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas, que ele citou aqui apenas algumas, mas ele não falou sobre todas, não é? Porque não haveria espaço para falar sobre todas as testemunhas. Então, uma grande nuvem de testemunhas que estão nos rodeando. O que ele quer dizer com isso? Que elas testemunharam de Deus no passado e agora elas testemunham, agora o testemunho delas nos cerca, em dois sentidos. Primeiro, que nós devemos considerar o peso daquele testemunho, que serve como inspiração para nós. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por lutas, por tribulações terríveis, e nós lemos esse capítulo 11 da carta aos Hebreus e nos sentimos encorajados, por ver que irmãos que no passado creram como nós cremos, né, serviram a Deus com fidelidade mesmo no meio da luta e sobreviveram para contar o seu testemunho. Mas também no sentido de que elas nos observam com expectativa, porque afinal, de certo modo, elas dependem de nós, porque nós estamos ligados a Cristo para obterem a plenitude da promessa. Então é Cristo quem está trazendo essa plenitude com a obra que Ele ainda está realizando na igreja, porque nós somos um canteiro de obras. O Senhor ainda está trabalhando em nós, Ele não terminou aquilo que Ele está fazendo ainda. Então, a imagem que o autor traz para nós é de um estádio cheio com essas testemunhas. Enquanto nós estamos na arena, uma vez que nós fomos destacados para uma competição, uma corrida, essas testemunhas estão nos observando. Elas não estão assistindo para se entreter, elas estão assistindo porque elas esperam o desfecho daquilo que Cristo está fazendo em nossas vidas. Então, no verso 1, nós vemos aí, na terceira, da primeira parte em diante, né, nós vemos aí que nós temos uma carreira para correr. A palavra usada para carreira aqui está ligada a conflito. Alguém que deve correr lutando ao mesmo tempo. Paulo usa a mesma palavra para falar dos seus sofrimentos em Filipenses 1, verso 30, e para falar da oposição que ele sofreu ao pregar o Evangelho em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Então, irmãos, trata-se de uma prova de resistência, que exige de nós grande esforço e perseverança. Então, o autor usa essa imagem para ilustrar a nossa jornada da fé, enquanto estamos ainda vivendo deste lado da eternidade. Louvado seja Deus! Ele quer mostrar que, apesar da supremacia de Cristo sobre todas as formas de escravidão que nos prendiam, Ele já venceu todas elas, nós ainda temos que lutar. E eu ouvi a mensagem de hoje pela manhã e me alegrava ali no meu lugar, não é, percebendo que era muito semelhante àquilo que Deus havia colocado em meu coração agora para a noite. Mas por que ainda temos que lutar, irmãos? Porque há opositores que correm junto conosco tentando nos embaraçar os pés e impedir que nós completemos a nossa jornada. Veja aí no versículo 1, diz que, na terceira parte, diz que o pecado, que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão tenazmente nos assedia ou que tão firmemente se apega a nós. Os opositores são dois opositores. Primeiro, o peso. E a imagem que o autor traz aqui, ela é extraída do treinamento dos atletas gregos, que quando eles treinavam para as modalidades nas quais eles competiam, né, em determinadas modalidades, os atletas precisariam aliviar todo o peso
excessivo a fim de ganhar velocidade e resistência. Em alguns casos, como na prova chamada de Stadium, pasmem, os atletas corriam nus, justamente para que eles pudessem ganhar velocidade e resistência. E é interessante que, no caso da carreira cristã, o peso aqui representa todas as coisas com as quais nós nos sobrecarregamos, a ponto de impedirem que nós sequer corramos, quanto mais completar a corrida. Meus irmãos, nós precisamos nos livrar de tudo isso. Ou seja, nós temos um trabalho a fazer, de cortar das nossas vidas tudo aquilo que pesa e nos impede de seguir adiante com a nossa corrida. Mas o segundo opositor é o pecado. E esse é o opositor mais difícil de ser vencido, porque ele se apega a nós tenazmente. E o termo que é usado aqui, ele tem o significado de algo que nos distrai com muita facilidade. O pecado em si nos distrai, irmãos. Ele rouba a nossa atenção, para que nós não olhemos para onde devemos olhar. Então, ao nos distrair do nosso objetivo, do nosso propósito, ele faz com que nós desistamos ou que nós percamos o ímpeto da nossa corrida, da nossa carreira. Então, esse opositor é o mais difícil de ser vencido. Aqui não é necessário nenhuma interpretação, porque o texto é bem claro, não é? Todos nós sabemos o que é pecado, e todos nós sabemos como e o quanto o pecado tem nos distraído. E a ordem também é clara, ela diz que nós devemos nos livrar, nós devemos pôr de lado todos esses embaraços e correr com perseverança, com persistência, com resolução, a carreira que nos está proposta. E isso aqui, irmãos, é algo que nós devemos considerar com muita atenção. Por quê? Porque, meus irmãos, o contrário disso daqui é se perder. O contrário disso é perder a nossa alma. É correr atrás do vento, como diz o autor de Eclesiastes. Lamentavelmente, a geração da igreja brasileira atual, eu acredito que no mundo todo, essa geração tem perdido a compreensão de que a carreira que nós estamos correndo não tem uma via média, não tem uma terceira via, não existe uma terceira opção, meus irmãos. Nós só temos duas opções. Ou nós terminamos a carreira e recebemos o prêmio, ou nós interrompemos a carreira e vamos ter apenas o que conquistarmos nessa vida, que é tudo que vamos perder no final. Então eu digo para você, não vale a pena nos dedicarmos tanto a conquistar o que vamos perder, quando ao mesmo tempo que fazemos isso, estamos perdendo a única coisa que não poderíamos perder, que é a nossa alma. Então é uma questão de consciência, de sabedoria, de discernimento, é uma questão de razão, não é? Nós precisamos saber escolher bem, meus irmãos, quais são as nossas prioridades e quais são as prioridades das prioridades. E uma última coisa, a última parte do verso, ele diz que essa carreira nos está proposta. Então, essa carreira não é nossa, não é uma carreira que nós escolhemos, é uma carreira que Deus escolheu para nós. É uma carreira que Deus já preparou para nós, que Ele nos propôs, Ele nos apresentou. Não temos outra carreira a correr. Essa é a nossa corrida. É essa que nós temos, precisamos correr para que nós possamos levar o prêmio, meus irmãos. Veja, esse mesmo autor, ele faz uma grande advertência no finalzinho do capítulo 10, onde ele diz o seguinte, ouça bem:
Ele diz no verso 26 do capítulo 10, se nós continuarmos a pecar de propósito, veja bem, se nós continuarmos a pecar de propósito, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ou seja, isso é o que acontecia no passado. Então o autor faz uma comparação. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha só. Meus irmãos, eu quando leio isso daqui, eu tremo. Eu sou tomado de uma vontade enorme de me tornar santo diante de Deus, de buscar uma vida de santidade. Eu conheço os meus pecados. Você conhece os seus. E nós sabemos o que precisamos fazer. Mas veja, ele termina com o verso 31 dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é um Deus de amor, irmãos, um Deus de graça, de bondade. Mas justamente por nos dar tanto amor, se nós resistirmos a essa graça, a esse amor, o que resta para nós? Nada, a não ser aquela sensação horrível de juízo que pesa sobre as nossas cabeças. Por isso ele está dizendo que nós devemos, com todo o empenho, nos desvencilhar de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que dificulta a nossa corrida nessa direção. Amém, irmãos? Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Nesse verso, o autor nos manda correr olhando firmemente numa determinada direção. Mas não é estranho, porque ele não nos manda olhar para o caminho. Ele não nos manda olhar nem para o relógio, porque um corredor está sempre olhando para o relógio para ver quanto tempo ele está fazendo aquele percurso, porque ele já calculou que para chegar lá ele precisa fazer em tanto tempo, mas o autor não diz, não olhe para o caminho, ele não diz olhe para o caminho, ele não diz olhe para o relógio, ele não diz olhe para os outros corredores, seria normal? Ele nos manda olhar para Jesus. Por quê, irmãos? Por pelo menos 2 razões. A primeira, porque, embora o autor tenha apresentado uma lista exaustiva de testemunhas modelo, o padrão máximo é Jesus. Ele é a principal testemunha. Veja, não é assim que João o apresenta no Apocalipse, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Ninguém testemunhou do Pai mais plenamente, mais perfeitamente que o Filho Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, a fiel testemunha. Então ele é o nosso padrão, aquele a quem devemos seguir e reproduzir, espelhar e reluzir no mundo. Se corrermos olhando para ele, certamente nós vamos chegar ao final da nossa carreira. Mas ainda há uma segunda razão pela qual devemos correr olhando para Jesus. É que ele já chegou aonde nós pretendemos chegar, irmãos, ele já chegou na glória, ele está sentado à mão direita de Deus Pai. Então a sua vitória também é o nosso incentivo, a nossa motivação para seguir em frente. E Paulo afirma que nós já estamos assentados com ele junto ao trono de Deus, Efésios 2, verso 6. O que é isso, irmãos? É uma declaração de fé. O mesmo Paulo, na mesma carta, ele diz que Cristo está preparando a sua noiva para apresentá-la a si mesmo, sem mancha, sem ruga, sem mácula,
santa e perfeita. É por isso que nós temos a certeza de que já estamos assentados ao trono, junto ao trono de Deus com Cristo. Nós sabemos que vamos chegar lá, porque é Cristo que começou a fazer a sua obra, e é Cristo que vai terminar a sua obra em nossas vidas. No entanto, nós precisamos nos identificar com Ele nos seus sofrimentos, para que possamos nos identificar com Ele na sua glória. Romanos 8,17, se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Ele é o autor e consumador da nossa fé, irmãos, porque conquistou nossa vitória na sua cruz. Versículo 2, parte B, né? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Observe que há conceitos em oposição no texto. A alegria versus sofrimento, vergonha, desprezo. Mas a alegria que o aguardava era tamanha, era tão grande, que ele desprezou o desprezo, ele desprezou a vergonha. E por isso o autor aqui está nos dizendo, nos dirigindo a olhar para o prêmio, irmãos. Eu estava preparando essa parte da mensagem e fiquei me lembrando das muitas corridas do ouro que já houve neste mundo. Nós já tivemos muitas. Nos Estados Unidos, vários lugares ficaram famosos pela corrida do ouro. Aqui no Brasil já tivemos várias situações da corrida do ouro, e quantas pessoas morreram na ilusão de encontrar uma pequena pepita que mudasse as suas vidas, e elas iam para lá sem garantia de nada, porque elas desejavam alcançar o prêmio que mudaria a vida delas, entre aspas. Meus irmãos, nós temos a mais preciosa de todas as garantias. Jesus já realizou toda a sua obra por nós, tudo aquilo que dá sentido à nossa fé. É por isso que Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque tudo que dá sentido à nossa fé, Ele já fez, Ele já consumou. Então a nossa corrida não é vã. Nós não corremos atrás de coisas perecíveis, como prata e ouro. Nós corremos atrás da glória celestial que já está assegurada para nós. E eu digo para você que, quando nós estamos conscientes do que estamos fazendo, qualquer glória desse mundo nos parece pequena. Qualquer vantagem nesse mundo nos parece facilmente desprezível. Por isso, ele é o alvo final de todos os que tiveram seus nomes citados no memorial das testemunhas. Veja aí, versículos 24 a 26, veja o que diz sobre Moisés. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Não é uma recompensa, é a recompensa, o prêmio. Agora, não é interessante que ele diz que Moisés preferiu ser desprezado por causa de Cristo? Como assim? Moisés não conheceu a Cristo. O que é que o autor está dizendo, irmãos? O que ele está dizendo é que todo esforço, todo empenho que essas testemunhas do passado fizeram, todo o seu testemunho, tudo que eles viveram com Deus, tudo estava ligado a Cristo, tudo falava de Cristo, porque é somente para o Deus Filho que toda a Escritura aponta, e é só para Ele que nós devemos olhar, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Então, chegamos ao verso 3, que diz, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Então, finalmente, depois de nos dirigir a olhar para Jesus, o autor nos ordena a pensar em Jesus.
não somente na sua pessoa em si, mas principalmente em tudo que ele suportou, para nos assegurar a vitória final. A palavra usada aqui seria mais bem traduzida por considerem e não pensem. Porque a ideia é de fazer um cálculo, de pesar bem tudo que Cristo suportou por nós e deduzir se os nossos sofrimentos são tão grandes assim quanto os dele, a ponto de nos fazer desanimar, desistir, abater, enfraquecer. Então, será que, embora ele tenha vivido uma vida tão sofrida neste mundo, ele que não tinha nenhum pecado, que era totalmente puro, tendo suportado tudo e permanecido fiel, então quanto mais nós, simples pecadores, deveríamos perseverar e ser fiéis a despeito das lutas que enfrentamos por causa da nossa fé? É por isso que na sequência do capítulo, no verso 4, ele vai dizer que na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. O autor adverte os seus leitores de que eles ainda não lutaram contra o pecado até o ponto de sangrar. E pode ser um sinal de que esta carta foi escrita antes da grande perseguição contra os cristãos. Mas qual é o principal objetivo dessa advertência? É ajudar os leitores a perceberem que eles podem superar o cansaço e o desânimo, apesar dos sofrimentos que vivem. Devem olhar, então, para aquele que sem pecado algum suportou a oposição dos pecadores contra si, sem se permitir vencer pelo ódio, pela ira, pela mágoa, pela incredulidade, pelo orgulho, pela vaidade, porque ele sabia que tudo o que estava fazendo estava cumprindo um propósito salvífico do Pai. Veja comigo aí no capítulo 2, versículo 10, já estou caminhando para concluir. Diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos, aonde? A glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, Deus, para nos conduzir à glória, conduziu seu Filho ao sofrimento e à cruz. No capítulo 5, versículos 7 a 8, podemos ler assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Louvado seja Deus. E no capítulo 4, versículo 15, nós lemos: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Veja só, meus irmãos, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Então, nos momentos de luta e tribulação, o que devemos procurar não é o caminho do desespero. Devemos procurar é o caminho que nos leva a Cristo, que nos leva diante do altar de Deus, onde nós deixamos as nossas aflições, angústias e encontramos graça para tempo oportuno. Então, o texto está dizendo: considere tudo isso, pense. Será que os meus sofrimentos são realmente motivos para me fazer desistir? Será que Deus não tem propósitos também nos meus sofrimentos?
Será que o meu desânimo não é fruto de incredulidade na soberana e sábia vontade de Deus para a minha vida? Pense, ele está dizendo, considere, olhe para Jesus, veja o que ele sofreu, para que você não se canse e nem desanime. Louvado seja Deus. Conclusão, irmãos, nós somos observados enquanto estamos na jornada da fé. Claro que é uma linguagem metafórica, mas quando você lê Apocalipse, você vai ver as testemunhas ali sobre o altar, dizendo, até quando, Senhor? Não vingarás o nosso sangue? As testemunhas estão aguardando o dia da consumação de todas as coisas. Quando Deus trará à luz tudo aquilo que foi feito sobre a terra, quando Deus trará a julgamento todos aqueles que não creram em Cristo, que desprezaram o Filho de Deus, quando Ele vai consumar a obra na vida daqueles que creram e esperaram na sua misericórdia. E todas as testemunhas, aquelas que estão arroladas aqui, aquelas que não estão, todas elas receberão definitivamente o prêmio para o qual elas tanto trabalharam. Moisés vai receber a recompensa pela qual ele tanto trabalhou. Como sempre digo, meus irmãos, eu não sei até que ponto o fato de não ter entrado na terra prometida foi ruim para Moisés. Porque eu acredito que se ele tivesse entrado na terra prometida com aquele povo, eu não sei o que teria sido da vida do Moisés. Ô povinho difícil, meu Deus. Então, eu reputo ter sido uma bênção para Moisés quando Deus o recolheu, porque ele pôde descansar dos seus trabalhos e aguardar a recompensa que já está reservada para ele desde antes da fundação do mundo. Mas também é uma carreira a correr, irmãos, uma carreira que Deus nos apresentou quando nos resgatou das trevas. É uma carreira que Ele preparou para nós. Não é a nossa carreira, é a sua carreira que Ele preparou para nós. Nós precisamos nos preparar bem, e isso inclui aliviar o peso de tudo aquilo que se torna algo de sobrecarga para a nossa vida, que tira o nosso tempo de oração, que rouba o nosso tempo de ler a palavra do Senhor, que tira o nosso tempo de ter comunhão com os nossos irmãos, que não nos permite fazer o mínimo para vivermos uma vida cristã autêntica, real, não é? Sobre a qual nós mesmos possamos dar crédito. Porque, meus irmãos, quando a nossa vida cristã é pífia, nós somos os primeiros a duvidar. Hoje pela manhã foi falado aqui sobre pessoas que estão sempre terceirizando a sua oração, né, querendo que outros orem por elas, e em muitos casos isso acontece porque as pessoas não têm confiança na sua própria oração. E por que não têm? Porque não têm uma vida com Deus. E quando nós não temos vida com Deus, nós não temos a menor confiança de que Deus vai ouvir as nossas orações. Então, a gente tem sempre que pedir alguém para orar por nós. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, precisamos mudar isso. Porque não há nada mais satisfatório, mais glorioso, do que passarmos um tempo na presença de Deus. Quando o Senhor fala aos nossos corações, quando Ele inunda o nosso coração com a sua graça, com a sua presença, e nós sentimos, né, algo tão divino, tão celestial, tão glorioso, que não sabemos explicar, não temos palavras, mas sabemos que Deus esteve ali, que Ele falou conosco, que Ele encheu os nossos corações, que aquilo foi real, não foi uma ilusão, mas uma experiência concreta. E ninguém pode fazer isso por você, só você pode, e está disponível para você. Então nós precisamos resistir ao assédio do pecado, porque o pecado nos distrai, e ele rouba de nós a atenção que deveríamos dar àquilo que realmente importa.
Nós precisamos olhar para Jesus, irmãos. Ele é, ao mesmo tempo, a nossa inspiração e motivação. Ele é a nossa meta, o nosso lugar de chegada. Ele é a nossa garantia de triunfo. Então, é para Ele que nós temos que olhar. Nós devemos considerar diariamente se a nossa relação com os sofrimentos e lutas que experimentamos tem sido medidos com a proporção correta, porque talvez nós estejamos superestimando os nossos desafios, se nós os compararmos com os desafios que Cristo enfrentou por nós, porque Ele não teve pecado nenhum. E a maior parte dos desafios que nós enfrentamos na vida são resultado do pecado, direto ou indiretamente. Então, nós precisamos fazer um autoexame nesse sentido, né? Se eu perguntar aqui, quem quer correr para a glória, eu tenho certeza que todos nós vamos levantar a mão, porque todos nós queremos. Mas a glória que queremos não pode ser medida com a medalha de ouro. É maior, muito maior. Jesse Owens tinha todos os motivos para se sentar e lamentar a sua falta de sorte, a pobreza, as humilhações que ele sofreu a vida toda. Mas ele foi movido, creio eu, pela graça comum de Deus e escolheu se tornar um atleta e correr para conquistar o seu lugar no mundo. Como já vimos, ele venceu a pretensa supremacia racial, fazendo aquilo que nasceu para fazer, correr com toda a força e determinação que pôde. Contudo, nós temos um campeão que põe Jesse Owens no chinelo, irmãos. O nosso campeão também nasceu pobre. Ele sofreu discriminação, foi insultado, humilhado, foi desprezado. Ninguém jamais o considerou um vencedor. Ninguém. Nem os seus parentes o consideraram um vencedor. Ele foi um proscrito neste mundo. Mas ele veio ao mundo para correr por nós. A prova que o Pai lhe impôs foi a mais dura, a mais cruel, a mais desumana de todas elas. Ele lutou com as feras e venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a maldade humana, ele venceu o preconceito, venceu a discriminação, ele venceu a luta de classes, ele venceu tudo. E ele provou que a verdadeira supremacia pertence somente a ele. Por isso, toda essa carta foi dedicada a sustentar apenas uma verdade: a supremacia de Jesus Cristo. Ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior do que Melquisedeque, ele é um sacerdote superior, o seu sacrifício é superior, tudo em Cristo é superior, ele é a testemunha superior. Não há nada maior que Cristo. Por isso, essa carta, ela mostra que a supremacia de Cristo não é exclusiva, mas inclusiva. Ela não se impõe pelo ódio, mas pela graça do amor. A supremacia de Cristo não mata, mas salva da morte. A supremacia de Cristo não prefere condenar, mas tem prazer em resgatar e salvar. Então, por mais que Jesse Owens tenha sido uma inspiração para nós, e ele é uma inspiração para nós, muito mais é Cristo. Porque só Ele pode remover a ponte que separa as pessoas. Só Ele pode aproximá-las de Deus e levá-las a correr e concluir a carreira que nos leva para a glória celestial, para o lugar onde o ouro não significa nada, se comparado à riqueza de viver eternamente na presença de Deus. Nós estamos correndo para a glória, irmãos. Nós estamos correndo para a glória. Portanto, não desanime, persevere, fique firme e olhe para Jesus e não desvie jamais o seu olhar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça.
Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Te exaltamos, Senhor, nessa noite, pela tua palavra que mais uma vez tem falado aos nossos corações. Ó Deus, nos desafiando de novo, Senhor, a olhar somente para ti. Senhor, nós reconhecemos que em muitos momentos da nossa carreira neste mundo nós paramos, nós nos distraímos com o pecado. Ó Deus, nós nos sobrecarregamos com um peso excessivo que nos rouba, Senhor, a possibilidade de corrermos de forma ininterrupta a nossa carreira contigo, Senhor. O Senhor é o nosso grande campeão. O Senhor venceu por nós a prova da vida. O Senhor venceu a vida. O Senhor foi sobremodo vitorioso sobre tudo e sobre todos neste mundo. O Senhor venceu todos os nossos inimigos, a morte, o pecado, o juízo, tudo, o medo, tudo foi vencido pelo Senhor. Portanto, não há o que temer. A nossa jornada, o nosso caminho é um caminho livre. O Senhor o fez um caminho livre para nós. Então, Senhor, nós te pedimos nessa noite, ó Senhor, ajuda-nos a voltar para a corrida, Senhor. A corrida que nós abandonamos, que nós interrompemos, ajuda-nos a retomar a nossa carreira nessa noite e não parar jamais. Ajuda-nos a olhar somente para Jesus, porque, Senhor, muitas vezes o pecado nos distrai, e nós olhamos para a vida, olhamos para as coisas deste mundo, olhamos para todas as coisas e damos a elas uma atenção indevida, demasiada, e não perdemos somente, Senhor, o tempo de vida neste mundo, perdemos também, Pai, o tempo da eternidade, perdemos o tempo da salvação, perdemos o tempo de uma vida gloriosa na Tua presença, perdemos o tempo de novas experiências contigo, Senhor, perdemos o tempo de uma experiência gloriosa da presença de Deus em nossas vidas, e vivemos um cristianismo pobre, pequeno, ó Deus, sem vida, sem a graça abundante em nossos corações, quando poderíamos estar usufruindo do rio de vida que procede do Teu trono, Senhor, e que está disponível para todo aquele que buscar, para todo aquele que bater, para todo aquele que clamar. Então, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos a realidade que a Tua palavra tem nos mostrado nessa noite, Pai querido. Ó Deus, porque se os homens, em seus propósitos humanos, podem ser tão dedicados, podem ser tão aplicados, tão disciplinados, ó Deus, a buscar honra neste mundo, glória neste mundo, quanto mais nós deveríamos ser aplicados, dedicados, disciplinados, a buscar a glória que não perece, Senhor. Ó Deus, desperta-nos mais uma vez, desperta o nosso coração, desperta a nossa alma, Senhor, para que nós não nos distraiamos, para que nós não nos sobrecarreguemos. Ó Deus, dá-nos também a coragem de tomarmos uma decisão nessa noite, de cortar da nossa vida todo o peso excessivo, Pai. Tudo aquilo que nós podemos tirar, ó Deus, para abrir um espaço para Ti em nossas vidas. Porque o Senhor não quer entrar nelas para interromper nada, o Senhor não quer entrar nelas para nos entristecer, o Senhor não quer entrar nelas para nos tirar, ó Deus, qualquer ganho, qualquer glória, qualquer bem. Pelo contrário, o Senhor quer fazer muito bem a nós, o Senhor quer trazer uma glória que não perece, uma glória que não se acaba, o Senhor quer trazer experiências gloriosas que dinheiro não paga, ó Deus, que fortuna não compra, Pai querido, porque somente a Tua graça fluindo, o Teu amor, ó Deus, fluindo em nossas vidas, pode trazer significado ao nosso tempo de existência neste mundo, Senhor. Ó Pai, como o Senhor tem falado neste lugar, o Senhor tem nos desafiado, o Senhor tem
procurado nos despertar, Senhor. Permita, Pai, que nós possamos despertar enquanto há tempo, meu Deus, para que nós não vivamos aqui, ó Deus, a experiência do médico que tenta, ó Deus, de todas as formas, trazer de volta à vida o seu paciente, mas não há mais o que fazer. Meu Deus, que não exista a morte espiritual neste lugar, que o Senhor nos ressuscite, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos reanime, a tempo de podermos reagir, Pai amado, e voltarmos, ó Deus, para o bom caminho, voltarmos para a nossa carreira, para a nossa jornada, se ela foi interrompida em algum momento, Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, fala, Pai, fala com propriedade, com profundidade aos corações aqui presentes, ao meu coração, aos nossos corações, pois todos nós precisamos acordar, todos nós precisamos despertar, Senhor, enquanto é dia, ó Deus, porque a noite vai chegar, quando nada mais poderá ser feito, Senhor. Então, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus. Tira todo o nosso desânimo, o nosso cansaço e, ó Deus, direciona o nosso olhar para Jesus, para aquele que venceu, aquele que superou todas as marcas, aquele que venceu todos os desafios. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome dele, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém.